Isso foi um adiantamento, é uma verba do clube, mas também quero dar também os créditos, né, da ação do presidente Evandro em fazer esse movimento num momento de transição, num momento de final de ano, num momento em que a SAF ainda está em transição para implementação. Eu fui muito perguntado, João, por que a SAF não antecipou esse dinheiro? Era possível, né? E foi minha primeira tentativa. Eu fui primeiro nos investidores, mostrando que era importante a gente fechar as contas todas pagas. E tive como resposta que a SAF irá efetivamente investir no futebol após estar implementado oficialmente a SAF. Tenho que respeitar, porque isso é contratual, não é obrigação ajudar nesse momento, mas assim, respeito, e a gente não conseguiu via a SAF. Então, o meu outro caminho foi antecipar a verba própria de Santa Cruz junto à federação, e foi feito, e graças a Deus deu tudo certo. Pronto, aí a entrevista que o Bruno Rodrigues nos concedeu ontem no Arruda. Destaques do Santa, no assunto é futebol, primeiro tempo. Eu queria falar rapidamente do Santa Cruz nessa preparação também para a temporada 2026, que começa amanhã. E a gente está observando aqui esses pagamentos, eu estava conversando até com o João aqui fora do microfone, que nos últimos anos o Santa Cruz sempre teve uma dificuldade muito grande de pagar, principalmente aos funcionários. Jogadores não, né? Porque às vezes o cara vai lá, parcela, vai buscar, fica recebendo o Pix lá todo mês, ele viaja, né? Vai curtir com a família, tem uma reserva. Agora, o funcionário, esse aqui sofre, né? Tá lá no clube o tempo todo, se dedicando, cuidando de gramado, de vestiárias, de arquibancadas, das acomodações, de entrada no clube, do patrimônio em si. Eu particularmente conheço vários profissionais, por exemplo, frequentam o Náutico, o Sport, o Santa Cruz, que ficam lá o ano todo, né? E chega num fim de ano, ele aguarda um mínimo de cuidado de quem está dirigindo o clube para pagar, né? Quitar os vencimentos de uma temporada, pagar 13º, férias, FGTS, essas questões burocráticas que às vezes os clubes deixam passar em branco. Mas está sendo um pouco diferente esse ano, pelo menos a gente está sentindo uma expectativa de que o Santa Cruz começa passos largos no processo de profissionalização, não só com elenco, na formação de elenco, mas de disputar campeonatos, mas também no pagamento de funcionários do clube, né, Igor Moura? Muito importante isso, né? Primeiro que a prioridade, na minha opinião, apesar de saber que quem entra em campo, quem consegue resultado, e é resultado que gera receita, mas em todo o ambiente do futebol, eu acredito que a prioridade ela tem que ser dada aos funcionários e muitos jogadores, principalmente os que ganham mais, geralmente eles fazem essa questão. Que ali é um processo meio que maquinário, né? Um ajuda o outro, Encaixe, um ajuda o outro, um ajuda o outro. O cara só faz o gol se tiver todo um suporte dele, a base da pirâmide toda bem feita, né? Se o treino acontecer, se a alimentação acontecer direito, nutrição, tudo isso. É a base da pirâmide. Então, prioridade tem que ser sim para os funcionários. E é algo que eu admiro muito o Bruno Rodrigues, presidente do Santa, que poucas vezes eu vi os funcionários do Santa desamparados na gestão dele, né? São 3 anos, eu lembro que eu estava cobrindo o Santa quando ele foi aclamado, conseguiu resolver uma situação na época de 3 a 4 meses de salários atrasados com os funcionários na época, e de lá pra cá, poucas vezes os funcionários sofreram grandes atrasos no Santa Cruz, que foi algo muito corriqueiro, né? Sim. A gente se habituou a ver o Santa atrasando o salário de funcionário, e agora não estamos mais habituados com a gestão do Bruno Rodrigues. Então é algo que eu particularmente aplaudo, essa raridade que é ver funcionário do Santa Cruz com salário atrasado. Tem alguns problemas ainda para resolverem no âmbito de futebol profissional, com elenco, comissão técnica, ainda resquícios de 2025, mas só de saber que os funcionários do Santa vão terminar o ano em dia é algo que me agrada saber, por exemplo. Ô João, você que está acompanhando esse passo a passo aí dessa quitação de vencimentos, né, tanto de funcionários como do credores do clube, eu sou de uma época lá que a gente chegava no clube e os funcionários nos procuravam, né? Diziam, rapaz, falem alguma coisa lá, porque o negócio tá difícil. Aí tinha funcionário com 3, outros com 4 meses de salário atrasado, mas é um passo significativo para a profissionalização, né? Você precisa priorizar, como eu falei com o Igor aqui, o elenco é importante, né? Quem dá o resultado, o carro-chefe é o futebol, mas é um maquinário, né? Tem as pessoas que estão lá no dia a dia, uma engrenagem, a palavra correta. Para quem está lá também trabalhando nos bastidores. Eu só não acho que é um passo significativo, Alexandre. E vou explicar por quê. Porque eu acho que isso é um mínimo. Isso é uma obrigação. Mas né? veja, sabe por que eu coloquei isso? Porque o mínimo eles não faziam. Não faziam.
Mas então, é isso que eu tô dizendo. Eu só não vou achar que é um passo grande para a profissionalização. Acho que estão fazendo o mínimo, que não se fazia, né? Por exemplo, desde a chegada do Bruno Rodrigues, o Santa tem feito uma coisa que ontem, você falou que funcionário lhe procurava. Um funcionário ontem me procurou lá quando acabou o treino e me disse: pela terceira vez eu vou receber 13º aqui depois de muito tempo. 13º é obrigação, gente. Pensou, né? Isso é lei. Mas o Santa não pagava. E ele estava comemorando que recebeu o 13º, enfim. Acho interessante isso, né? Importante, mas é o mínimo. É que no futebol a gente acaba normalizando um pouco isso, né? Tem dirigente que se gaba de pagar em dia. Isso não devia ser motivo para se gabar. Pensou, aliás, né? Pagamento de salário não devia ser nem notícia. Devia né? ser nem notícia. Não é notícia pagar salário. Pagar salário é obrigação. O cara trabalha, ele recebe pelo que ele trabalhou. Só que a gente se acostumou por tantos anos a ver isso como uma realidade corriqueira no dia a dia, que quando você paga em dia vira notícia. Quando tem atraso, que você paga atrasado. Mas nós pagamos atrasado. A gente vê com frequência dirigente se gabando que não, tá atrasado, mas são só 5 dias. Não, gente, tá errado isso. Não é pra estar atrasado nem 5 dias. Mas é besteira. É só a imagem do... Isso aí já falando de atletas, né? É só a imagem, não é o salário de carteira. Não é pra funcionar assim. O salário tem que ser pago em dia. E eu acho uma falha gravíssima de administração de qualquer clube, qualquer empresa, qualquer pessoa, se você gasta, tem uma folha, tem custos maiores do que o que você pode pagar. Não existe isso, não deveria existir, pelo menos. Então, que bom que o pagamento foi feito, que essas pessoas, funcionários, né, que até ganham menos, vão poder terminar o ano com o salário na conta, vão poder comemorar com as suas famílias, com mais tranquilidade. Mas é uma pena que passa ano, sai ano e isso continua sendo notícia aqui entre a gente, pagamento de salários. Isso devia ser básico. Eu me coloco muito no lugar, você imagina você trabalhando lá, você é um funcionário do clube, viu o atleta que recebe, vamos colocar aqui, 3 cifras por mês, aí o cara tá lá num salário mínimo, batendo numa situação trabalho complicada. braçal. Já pensou, rapaz? 3 meses de salário atrasado e ele olhando assim. Cara, o dirigente que diz, não, 5 dias não é nada, aí dá vontade de dizer, tá, se ele não aparecesse 5 dias, você ia achar normal também? Não, por quê? Não, porque o mínimo é ele aparecer pra trabalhar. O mínimo é pagar no final do mês. Bloqueia a conta desse cara. Pronto, tua conta vai ficar bloqueada 5 dias. Te vira. Eu repito isso que eu falei. Eu acabei de falar isso, mas repito. A gente vê dirigente se gabando, gente. Ele chegar com muito orgulho. Não, tá tranquilo, tá só 5 dias, estão só 4 dias atrasados. Absurdo, não existe isso. Deixa eu fazer um intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho. Digo e repito, quem critica essa organização financeira ou diz que não é mais que a obrigação, não conhece o DNA de sofrimento que tentaram implantar no nosso tricolor. A era do amadorismo no Santa Cruz recebeu um ultimato. Ou a gente profissionaliza de vez, como está sendo feito agora, ou voltaremos para aquele buraco escuro de salários atrasados e humilhação pública. Não existe meio termo para o gigante do Arruda. Agora eu quero ouvir a voz da República. Você acredita que essa organização do Bruno Rodrigues é o passo definitivo para o Santa Cruz atrair investidores sérios para a SAF? Ou ainda é cedo para comemorar? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é o que move esse canal. E se você é tricolor santacruzense de verdade, daquele que não abandona o barco nem na pior das tormentas e quer ver o Santinha de volta ao topo, faça sua parte agora. Curta este vídeo para o YouTube entender que a torcida do Santa é a maior do Nordeste. Compartilhe no grupo de WhatsApp da sua torcida e, principalmente, inscreva-se no canal Cortes do Tricolor. Não deixe a nossa história ser contada por quem não ama o clube. Aqui é Santa Cruz até o fim.